Boa noite, seja bem-vindo a mais uma jornada tranquila. Este é o momento de deixar o dia para trás e de permitir que sua mente descanse, que seu corpo relaxe e que seus pensamentos encontrem um espaço de serenidade. Enquanto você ouve, minha voz permita-se sentir o conforto de simplesmente estar aqui. Nada precisa ser feito agora. E não há pressa, nem compromissos. Este é o seu tempo, o seu momento. Feche os olhos se quiser. Sinta a respiração entrando devagar e saindo suavemente. Imagine que cada respiração leva embora um pouco do peso do dia. Cada expiração solta, dissolve, libera. Permita que os ombros descansem, que a testa suavize, que os braços fiquem soltos ao lado do corpo e que as pernas encontrem uma posição confortável, sem esforço, sem tensão. À medida que o corpo relaxa, a mente também se abre, como uma janela que se abre para um lugar silencioso e seguro. E pouco a pouco, você vai entrando em um estado de calma, como se estivesse mergulhando em águas serenas, claras, tranquilas. Imagine agora que ao seu redor há um oceano calmo. As ondas são lentas, quase imperceptíveis. Elas não quebram com força. Apenas se movem como uma respiração suave da própria terra. Você flutua sobre esse mar e sente que não existe peso. O corpo está leve, sustentado pelas águas profundas. Enquanto flutua, você percebe que está à beira de uma nova jornada. Uma jornada especial, única. E esta viagem não será apressada. Será lenta, serena, como o ritmo natural do sono que se aproxima. Hoje você irá visitar uma cidade esquecida, uma cidade diferente de todas que já conheceu. Uma metrópole que já foi cheia de vida, cheia de movimento, mas que agora repousa sob as águas, silenciosa, calma, transformada pelo tempo em um lugar de descanso eterno. Não é uma cidade de medo ou de escuridão. É um lugar de beleza profunda, de paz absoluta, um espaço onde o silêncio é tão suave que parece música, e onde a natureza, em sua forma mais delicada, tomou conta de tudo, cobrindo os prédios, as ruas, as praças, com cores vivas e movimentos lentos. Antes de chegarmos a esse lugar, quero que você se prepare com calma. Imagine que segura em suas mãos um diário antigo. As páginas estão amareladas, mas firmes, e nas primeiras linhas há palavras escritas com delicadeza. Hoje encontrei uma cidade submersa. Não era um fim, mas um recomeço. Cada rua respirava silêncio. Cada prédio guardava memórias. E eu, apenas um viajante, registrei sua paz eterna. Você respira fundo e sente que também está prestes a mergulhar nessa experiência. Cada palavra é como um convite. Cada imagem abre uma porta para esse universo silencioso. Permita-se seguir adiante. Não há nada que você precise carregar do mundo de fora. A cidade submersa não conhece pressa, não conhece preocupações. Ela apenas existe, em calma absoluta. E enquanto minha voz continua, você vai se entregando ainda mais ao repouso. Seus pensamentos podem surgir, e está tudo bem. Mas, aos poucos, eles se afastam, como nuvens que passam devagar em um céu azul. Você não precisa segurá-los. Eles apenas vêm e vão, até desaparecerem no horizonte distante. Agora, imagine o som da água ao seu redor. Um som macio, contínuo, como um murmúrio que nunca acaba. É como se o oceano estivesse respirando junto com você.
e essa respiração o envolve, trazendo tranquilidade a cada instante. À medida que essa sensação cresce, o corpo inteiro se entrega à calma. Não há pressa em chegar. Apenas o conforto de estar aqui, no começo da jornada. Você sente uma luz suave ao longe, atravessando as águas. Ela não cega, não brilha forte, apenas ilumina o suficiente para guiar seus passos. E você sabe que, seguindo essa luz, encontrará a entrada para a cidade adormecida de 2100. Mas, por agora, não há necessidade de se apressar. O caminho até lá já é parte da viagem. Cada respiração é uma porta que se abre. Cada batida do coração é um lembrete de que você está seguro, em paz, acolhido. Permita que seu corpo se dissolva ainda mais nessa sensação de leveza. Imagine que cada músculo se solta, como se derretesse em águas mornas. Os pés relaxam, as pernas relaxam. O abdômen solta toda a tensão. O peito se abre suavemente. As mãos e os braços repousam pesados, confortáveis. O rosto perde qualquer esforço. E até os olhos por trás das pálpebras descansam completamente. Agora você já está pronto para seguir adiante. Este diário que começa a ser escrito é também o início de uma história calma, serena, que vai acompanhar o seu sono. Não há pressa. A cidade estará lá, esperando por você, silenciosa, tranquila. E à medida que caminhamos por suas ruas submersas, você será embalado pelo ritmo do oceano e pelas memórias de um tempo esquecido. Mas antes de chegarmos lá, respire fundo mais uma vez. Solte o ar devagar e sinta que a jornada já começou. O diário está aberto. A caneta repousa sobre a página e o primeiro registro começa a ser escrito. Hoje encontrei uma cidade submersa e neste silêncio aprendi a descansar. Tópico 2. O diário é aberto, o som suave do mar ainda está presente, como um fundo musical que nunca se cala. A cada instante, as ondas parecem respirar junto comigo, um movimento lento, contínuo, que acalma. Diante de mim, sobre uma superfície que não deveria existir no fundo do oceano, repousa um livro. Um diário antigo, de capa gasta, mas resistente, como se tivesse sobrevivido ao tempo e às águas. A capa parece feita de couro escurecido, e apesar de estar imersa, não se desfaz. Ela pulsa uma leveza misteriosa, como se fosse protegida por algo invisível. Me aproximo sem pressa, estendo as mãos devagar e ao tocá-lo sinto que ele não pesa. Ele flutua, quase se entrega ao meu gesto, como se já me esperasse há muito tempo. O frio da água não atinge o livro. Ao contrário, dele emana um calor suave, acolhedor, como se estivesse vivo. Abro a primeira página, lentamente, como quem abre um segredo. O som das páginas deslizando não deveria existir dentro do mar, mas existe. Um leve sussurro, como vento em folhas secas. É um som impossível, mas real, como se o próprio tempo tivesse preservado a voz deste diário. Na primeira folha, a escrita é clara, não corroída, não desfeita. As letras dançam em linhas perfeitas, calmas, como se alguém tivesse acabado de escrevê-las. E de alguma forma, sinto que não foi apenas escrita, foi gravada, foi sonhada. Leio devagar. Se você abriu estas páginas, não está mais sozinho. Este diário pertence à cidade submersa. Aqui estão as memórias que o mar não quis apagar. Leia sem pressa. Leia como quem descansa. Cada palavra é um caminho. Cada linha é um respiro.
Faço uma pausa. As palavras não são apenas lidas, são sentidas. Elas parecem entrar em mim como ondas suaves, acalmando ainda mais o que já estava em silêncio. Viro a página. O diário continua. Houve um tempo em que esta cidade respirava como você respira agora. Suas ruas tinham passos apressados, suas praças tinham risos, seus prédios tinham vozes. Agora, tudo repousa, mas nada foi perdido, apenas transformado. Fecho os olhos por um momento e deixo a imaginação me levar. Consigo ouvir em algum lugar distante o eco de passos, o murmúrio de conversas, o som de sinos de trânsito, buzinas, crianças correndo. Mas, em instantes, esses sons se dissolvem na água e tudo volta a ser silêncio, o silêncio macio do oceano. Volto a olhar o diário. As letras parecem me observar também. Não são palavras comuns. Cada uma delas brilha levemente, como se carregasse um fragmento de luz. E essa luz dança como plânctons no mar, como estrelas submersas. Leio outra linha. Não tema a solidão deste lugar. Ela não é ausência, é plenitude. Aqui o vazio não oprime. Aqui o silêncio não assusta. Aqui o tempo não cobra, apenas descansa. Respiro fundo. O mar ao meu redor acompanha. Uma sensação de paz mais profunda me envolve, como se o diário fosse uma ponte entre o mundo que conheço e o mundo que estou prestes a visitar. As páginas seguintes não têm pressa em se mostrar. Elas parecem virar sozinhas, conduzidas por uma brisa que não existe. Cada folha revela novas palavras, e cada palavra abre um espaço dentro de mim. Você é um viajante, e como todo viajante, carrega perguntas. Mas ao abrir estas páginas, permita-se não buscar respostas. Permita-se apenas estar. Deixe que a cidade fale, não em voz, mas em silêncio. Deixe que ela te mostre, não o que foi, mas o que se tornou. Ao ler, sinto uma suavidade crescente. É como se cada frase fosse escrita para me embalar. Não há urgência, não há mistério a ser decifrado. A única tarefa é estar presente, observar, sentir. Seguro o diário com ambas as mãos. Ele não pesa, não resiste, e tenho a impressão de que ele se molda ao meu corpo, como se fosse feito para mim, como se cada viajante que o abrisse fosse seu verdadeiro dono. Por um instante, uma página em branco aparece diante de mim. Ela não está realmente vazia. Ao observá-la com calma, vejo pequenas ondulações, como ondas gravadas no papel. Quando passo a mão, sinto que elas se movem. E então percebo. Não é um espaço vazio, é um convite. Escreva aqui sua chegada. As letras aparecem lentamente, formadas pela luz da água, como se a página respirasse. Pego uma pena antiga que estava presa ao lado do diário. Não sei de onde veio. Não sei como se conserva intacta no fundo do oceano. Mas sinto que ela sempre esteve aqui, esperando. Mergulho a ponta no nada. E mesmo assim, ela escreve. As palavras fluem sozinhas, sem esforço. Hoje cheguei à cidade submersa. As águas me receberam com silêncio. As ruas me aguardam em calma. O coração desacelera. Estou pronto para caminhar. A pena repousa sozinha. A página se ilumina. E eu sinto que o diário reconheceu minha chegada. Agora, não sou apenas um leitor. Sou parte da história. O livro não apenas me conta, ele me acolhe. Ele me transforma em mais um viajante,
que deixou registros entre suas páginas eternas. O diário permanece aberto. As letras brilham em silêncio, e no fundo do oceano, a cidade submersa começa a me chamar. Tópico 3. A calma do oceano. Segurar o diário entre as mãos foi como segurar um pedaço de silêncio. O silêncio não é ausência, é presença. Presença das águas que me cercam. A Praça das Conchas Cantantes deixo para trás os espelhos de coral e sigo adiante, guiado por um corredor que se abre lentamente em um espaço amplo, quase como o coração da cidade submersa. É ali que encontro um dos lugares mais mágicos e serenos que já vi. A Praça das Conchas Cantantes. À primeira vista, parece uma praça comum, com colunas caídas e bancos de pedra cobertos por algas. Mas basta me aproximar para que um detalhe maravilhoso se revele. Espalhadas por todo o espaço, estão conchas de todos os tamanhos, incrustadas no chão, nas paredes e até nas estátuas antigas. Quando a corrente marinha passa por elas, um som suave começa a ecoar. Não é apenas o som do mar, é uma melodia delicada, formada pelo sopro das marés que atravessam cada concha como se fossem flautas naturais. Algumas emitem notas graves, outras notas agudas, e juntas criam uma sinfonia calma, etérea, que parece embalar não apenas a praça, mas todo o oceano ao redor. Fico imóvel, deixando que os sons me envolvam. É como se a praça inteira respirasse. Ouvindo com atenção, percebo que não há repetição. Não há pressa. Cada corrente cria uma música única. E cada nota se dissolve suavemente, dando espaço para a próxima. O tempo parece parar. E o que resta é apenas um canto infinito, sempre novo e sempre sereno. Convido quem me ouve a imaginar estar ali, sentado em um dos bancos de pedra cobertos por corais, respirando lentamente, deixando o corpo relaxar a cada sopro de melodia. O som das conchas não exige nada, apenas oferece repouso. É como uma canção de ninar feita pelo próprio oceano. Observo uma cena delicada. Pequenos cavalos marinhos deslizam em grupo, movendo-se no ritmo da música invisível. Eles parecem dançar, como se também ouvissem a sinfonia e se deixassem guiar por ela. Mais ao fundo, vejo uma tartaruga antiga repousando próxima a uma estátua caída, balançando levemente, como se também estivesse sendo embalada pela melodia. O som não vem apenas dos ouvidos, mas parece atravessar todo o corpo, preenchendo cada espaço com tranquilidade. É uma sensação de entrega, como se cada nota fosse uma onda suave acariciando a mente, apagando pensamentos agitados, dissolvendo lembranças pesadas. A cada acorde, a respiração se torna mais lenta, mais profunda, como se o corpo inteiro estivesse sendo ninado pelas conchas. E penso em como essa praça talvez tivesse sido, em tempos antigos, um lugar de encontros. Pessoas caminhando, conversando, rindo. Hoje as vozes humanas se foram, mas o mar criou sua própria orquestra, transformando o silêncio em música. Nada realmente desapareceu, apenas mudou de forma. Enquanto flutuo pelo espaço, percebo que cada canto da praça tem uma melodia própria. Ao me aproximar de uma fonte submersa, as conchas ali emitem notas suaves, como se fossem cordas de um instrumento delicado. Já perto das colunas caídas, os sons são mais profundos, lembrando o ressoar de tambores distantes. Tudo se harmoniza sem esforço, em um equilíbrio natural. Permaneço ali por muito tempo apenas ouvindo. A mente se solta, os pensamentos se dissolvem e o corpo se entrega ao estado de calma.
É como estar dentro de um sonho em que nada pesa, em que nada exige, em que tudo é apenas som e silêncio entrelaçados. Antes de partir, aproximo-me de uma concha maior, quase do tamanho de um coração humano. Quando a corrente passa por ela, um som grave ecoa profundo, como um sussurro vindo das profundezas. Fecho os olhos e sinto que esse som não é apenas música, é também uma lembrança. Um chamado para descansar, para confiar, para se entregar ao ritmo lento do oceano. Ao me afastar, a praça permanece em seu canto eterno. Sei que mesmo depois que eu me for, as conchas continuarão a cantar, embalando quem passar por ali, embalando até mesmo aqueles que nunca a verão, mas que talvez a sintam em sonhos. E sigo adiante, mais leve, com a melodia ainda soando dentro de mim, como se fosse agora parte da minha respiração, parte do meu próprio coração. Tópico 16. As escadarias infinitas. Deixo a praça das conchas cantantes, lentamente para trás. Ainda sinto em meu corpo a melodia suave que ecoava em cada concha, como se a música tivesse se transformado em parte da minha respiração. À frente, o caminho se abre para uma estrutura imponente. São as escadarias infinitas, um dos lugares mais misteriosos e hipnóticos da cidade submersa. À primeira vista, parecem apenas degraus de pedra, cobertos por algas e corais que o tempo esculpiu. Mas logo percebo que não se trata de uma escadaria comum. Ela não termina. Os degraus se estendem para cima, desaparecendo em direção à superfície distante, e também descem, mergulhando cada vez mais fundo nas águas escuras. É como se fossem portais que ligam todos os tempos e lugares, convidando o viajante a escolher para onde seguir. Flutuo diante dela e sinto uma reverência silenciosa. Cada degrau parece conter histórias que não foram contadas, passos que nunca chegaram ao fim. O movimento da água torna os degraus vivos. Algas ondulam suavemente, como véus que escondem e revelam ao mesmo tempo, e pequenas conchas cintilam como estrelas presas no mármore do oceano. A sensação ao contemplá-las é de plenitude. Não importa se sobem ou descem, se levam ao passado ou ao futuro. As escadarias existem para lembrar que a vida é sempre caminho e nunca destino. Convido quem me ouve a imaginar estar ali, diante dessa imensidão serena. A respiração segue lenta, profunda, como se a cada inspiração fosse possível subir um degrau, e a cada expiração descer outro. Um movimento suave, infinito, sem esforço, que leva a mente a repousar em um estado de tranquilidade. Aproximei-me mais, tocando um dos degraus cobertos de musgo marinho. Ele é frio ao contato, mas transmite uma energia suave, como se estivesse guardando memórias. Fecho os olhos e quase consigo ouvir passos de tempos antigos, ecos de vozes que passaram por ali. Mas o som se dissolve rapidamente, como se fosse absorvido pelo oceano, transformando-se em silêncio. Enquanto observo, percebo algo fascinante. A luz da superfície, ao tocar os degraus superiores, cria reflexos dourados que descem pelas pedras, iluminando o caminho como se fossem tochas aquáticas. Ao mesmo tempo, das profundezas surgem brilhos azulados, vindos de criaturas bioluminescentes que habitam os degraus inferiores. Assim, a escadaria se torna uma ponte de luz, unindo céu e abismo em uma dança lenta e eterna. Permaneço por instantes imaginando a sensação de subir, de avançar em direção à superfície, e depois de descer, mergulhando nas sombras profundas. Mas percebo que não há escolha necessária. Basta estar.
Basta aceitar que, assim como a vida, a escadaria não exige pressa, não exige chegada. Ela existe para lembrar que o movimento é infinito e que cada passo, por si só, já é suficiente. Enquanto narro, convido o ouvinte a sentir essa verdade, que não há pressa em chegar, que o descanso está em cada degrau, em cada instante, em cada respiração. Assim como o mar embala as pedras, a mente pode se embalar no próprio ritmo, até que o sono se aproxime com suavidade. Observo ao longe uma cena delicada. Pequenos cardumes sobem pelos degraus como se realmente estivessem caminhando, formando desenhos que lembram peregrinos em marcha. Ao mesmo tempo, outros peixes descem deixando rastros luminosos. É como se a própria vida marinha compreendesse a função da escadaria. Um caminho sem fim, onde todos têm lugar. Antes de me afastar, fico diante dos degraus por mais um instante. A sensação é de que eles sempre estiveram ali e sempre estarão, testemunhando o fluxo eterno do tempo e das marés. Não há começo, não há fim. Apenas o movimento sereno infinito. E ao deixar as escadarias infinitas, levo comigo essa certeza tranquila. Não é preciso chegar para descansar. O repouso está no próprio caminho, na entrega ao balanço do oceano, na calma de cada passo dado sem pressa. Tópico 17. O salão das estátuas adormecidas. Deixo as escadarias infinitas para trás, ainda sentindo no corpo aquela sensação de caminho eterno. Sem pressa, sem destino. Flutuo suavemente, até que a cidade submersa me revela um novo espaço. Amplo, silencioso e impressionante. O salão das estátuas adormecidas. À primeira vista, parece uma catedral submersa, construída não por mãos humanas, mas pelo próprio oceano. Colunas de corais altíssimos se erguem como pilares sagrados, e entre elas repousam figuras imensas, moldadas em pedra clara e cobertas por musgos delicados. São estátuas de homens, mulheres, crianças, mas seus olhos estão cerrados, como se estivessem em um sono profundo. Ninguém sabe ao certo quem eles eram ou por que foram esculpidos. Alguns dizem que representam os habitantes da cidade, imortalizados em um instante de descanso eterno. Outros acreditam que não são esculturas, mas sim pessoas reais, guardadas pelo oceano em um sono sem fim, à espera de um tempo em que possam despertar. Ao me aproximar, percebo a serenidade que emana do lugar. O salão é vasto, mas o silêncio é tão acolhedor que parece uma canção sem som. O movimento da água envolve cada estátua com delicadeza, fazendo algas dançarem suavemente sobre seus ombros, como cobertores que os mantêm protegidos. Toco a mão de uma delas, uma figura feminina de expressão calma, e sinto o frio da pedra. Mas há também uma sensação de paz, como se essa figura quisesse compartilhar seu repouso comigo. É como se me dissesse: aqui não há pressa, aqui o tempo é apenas descanso. O salão é iluminado por fendas no teto submerso, por onde entram feixes de luz dourada. Esses raios tocam algumas estátuas, como se fossem bênçãos vindas da superfície. Outras estão nas sombras, mas mesmo ali parecem irradiar tranquilidade. Não há contraste nem diferença. Todas repousam em harmonia, envolvidas pelo mesmo oceano. Enquanto observo, noto cardumes pequenos nadando em volta das figuras, como se fossem guardiões silenciosos. Eles passam devagar, respeitando o sono eterno das estátuas. A Praça das Conchas Cantantes. Deixo para trás os espelhos de coral e sigo adiante, guiado por um corredor que se abre lentamente
em um espaço amplo, quase como o coração da cidade submersa. É ali que encontro um dos lugares mais mágicos e serenos que já vi. A Praça das Conchas Cantantes. À primeira vista, parece uma praça comum, com colunas caídas e bancos de pedra cobertos por algas. Mas basta me aproximar para que um detalhe maravilhoso se revele. Espalhadas por todo o espaço estão conchas de todos os tamanhos, incrustadas no chão, nas paredes e até nas estátuas antigas. Quando a corrente marinha passa por elas, um som suave começa a ecoar. Não é apenas o som do mar, é uma melodia delicada, formada pelo sopro das marés que atravessam cada concha como se fossem flautas naturais. Algumas emitem notas graves, outras notas agudas, e juntas criam uma sinfonia calma, etérea, que parece embalar não apenas a praça, mas todo o oceano ao redor. Fico imóvel, deixando que os sons me envolvam. É como se a praça inteira respirasse. Ouvindo com atenção, percebo que não há repetição, não há pressa. Cada corrente cria uma música única, e cada nota se dissolve suavemente, dando espaço para a próxima. O tempo parece parar, e o que resta é apenas um canto infinito, sempre novo e sempre sereno. Convido quem me ouve a imaginar estar ali, sentado em um dos bancos de pedra cobertos por corais, respirando lentamente, deixando o corpo relaxar a cada sopro de melodia. O som das conchas não exige nada, apenas oferece repouso. É como uma canção de ninar feita pelo próprio oceano. Observo uma cena delicada. Pequenos cavalos marinhos deslizam em grupo, movendo-se no ritmo da música invisível. Eles parecem dançar, como se também ouvissem a sinfonia e se deixassem guiar por ela. Mais ao fundo, vejo uma tartaruga antiga repousando próxima a uma estátua caída, balançando levemente, como se também estivesse sendo embalada pela melodia. O som não vem apenas dos ouvidos, mas parece atravessar todo o corpo, preenchendo cada espaço com tranquilidade. É uma sensação de entrega, como se cada nota fosse uma onda suave acariciando a mente, apagando pensamentos agitados, dissolvendo lembranças pesadas. A cada acorde, a respiração se torna mais lenta, mais profunda, como se o corpo inteiro estivesse sendo ninado pelas conchas. E penso em como essa praça talvez tivesse sido em tempos antigos um lugar de encontros. Pessoas caminhando, conversando, rindo. Hoje as vozes humanas se foram, mas o mar criou sua própria orquestra,
transformando o silêncio em música. Nada realmente desapareceu, apenas mudou de forma. Enquanto flutuo pelo espaço, percebo que cada canto da praça tem uma melodia própria. Ao me aproximar de uma fonte submersa, as conchas ali emitem notas suaves, como se fossem cordas de um instrumento delicado. Já perto das colunas caídas, os sons são mais profundos, lembrando o ressoar de tambores distantes. Tudo se harmoniza sem esforço, em um equilíbrio natural. Permaneço ali por muito tempo apenas ouvindo. A mente se solta, os pensamentos se dissolvem e o corpo se entrega ao estado de calma. É como estar dentro de um sonho em que nada pesa, em que nada exige, em que tudo é apenas som e silêncio entrelaçados. Antes de partir, aproximo-me de uma concha maior, quase do tamanho de um coração humano. Quando a corrente passa por ela, um som grave ecoa profundo, como um sussurro vindo das profundezas. Fecho os olhos e sinto que esse som não é apenas música, é também uma lembrança, um chamado para descansar, para confiar, para se entregar ao ritmo lento do oceano. Ao me afastar, a praça permanece em seu canto eterno. Sei que mesmo depois que eu me for, as conchas continuarão a cantar, embalando quem passar por ali, embalando até mesmo aqueles que nunca a verão, mas que talvez a sintam em sonhos. E sigo adiante, mais leve, com a melodia ainda soando dentro de mim, como se fosse agora parte da minha respiração, parte do meu próprio coração. Tópico 16. As escadarias infinitas. Deixo a praça das conchas cantantes lentamente para trás. Ainda sinto em meu corpo a melodia suave que ecoava em cada concha, como se a música tivesse se transformado em parte da minha respiração. À frente, o caminho se abre para uma estrutura imponente. São as escadarias infinitas, um dos lugares mais misteriosos e hipnóticos da cidade submersa. À primeira vista, parecem apenas degraus de pedra, cobertos por algas e corais que o tempo esculpiu. Mas logo percebo que não se trata de uma escadaria comum. Ela não termina. Os degraus se estendem para cima, desaparecendo em direção à superfície distante, e também descem, mergulhando cada vez mais fundo nas águas escuras. É como se fossem portais que ligam todos os tempos e lugares, convidando o viajante a escolher para onde seguir. Flutuo diante dela e sinto uma reverência silenciosa.
Cada degrau parece conter histórias que não foram contadas, passos que nunca chegaram ao fim. O movimento da água torna os degraus vivos. Algas ondulam suavemente, como véus que escondem e revelam ao mesmo tempo, e pequenas conchas cintilam como estrelas presas no mármore do oceano. A sensação ao contemplá-las é de plenitude. Não importa se sobem ou descem, se levam ao passado ou ao futuro. As escadarias existem para lembrar que a vida é sempre caminho e nunca destino. Convido quem me ouve a imaginar estar ali, diante dessa imensidão serena. A respiração segue lenta, profunda, como se a cada inspiração fosse possível subir um degrau e a cada expiração descer outro. Um movimento suave, infinito, sem esforço, que leva a mente a repousar em um estado de tranquilidade. Aproximei-me mais, tocando um dos degraus cobertos de musgo marinho. Ele é frio ao contato, mas transmite uma energia suave, como se estivesse guardando memórias. Fecho os olhos e quase consigo ouvir passos de tempos antigos, ecos de vozes que passaram por ali. Mas o som se dissolve rapidamente, como se fosse absorvido pelo oceano, transformando-se em silêncio. Enquanto observo, percebo algo fascinante. A luz da superfície, ao tocar os degraus superiores, cria reflexos dourados que descem pelas pedras, iluminando o caminho como se fossem tochas aquáticas. Ao mesmo tempo, das profundezas surgem brilhos azulados, vindos de criaturas bioluminescentes que habitam os degraus inferiores. Assim a escadaria se torna uma ponte de luz, unindo céu e abismo em uma dança lenta e eterna. Permaneço por instantes imaginando a sensação de subir, de avançar em direção à superfície, e depois de descer, mergulhando nas sombras profundas. Mas percebo que não há escolha necessária. Basta estar. Basta aceitar que, assim como a vida, a escadaria não exige pressa, não exige chegada. Ela existe para lembrar que o movimento é infinito e que cada passo, por si só, já é suficiente. Enquanto narro, convido o ouvinte a sentir essa verdade, que não há pressa em chegar, que o descanso está em cada degrau, em cada instante, em cada respiração. Assim como o mar embala as pedras, a mente pode se embalar no próprio ritmo, até que o sono se aproxime com suavidade. Observo ao longe uma cena delicada. Pequenos cardumes sobem pelos degraus como se realmente estivessem caminhando,
formando desenhos que lembram peregrinos em marcha. Ao mesmo tempo, outros peixes descem deixando rastros luminosos. É como se a própria vida marinha compreendesse a função da escadaria, um caminho sem fim, onde todos têm lugar. Antes de me afastar, fico diante dos degraus por mais um instante. A sensação é de que eles sempre estiveram ali e sempre estarão, testemunhando o fluxo eterno do tempo e das marés. Não há começo, não há fim. Apenas o movimento sereno infinito, e ao deixar as escadarias infinitas, levo comigo essa certeza tranquila. Não é preciso chegar para descansar. O repouso está no próprio caminho, na entrega ao balanço do oceano, na calma de cada passo dado sem pressa tópico. 17. O salão das estátuas adormecidas, deixo as escadarias infinitas para trás, ainda sentindo no corpo aquela sensação de caminho eterno, sem pressa, sem destino. Flutuo suavemente, até que a cidade submersa me revela um novo espaço. Amplo, silencioso e impressionante. O salão das estátuas adormecidas. À primeira vista, parece uma catedral submersa, construída não por mãos humanas, mas pelo próprio oceano. Colunas de corais altíssimos se erguem como pilares sagrados, e entre elas repousam figuras imensas, moldadas em pedra clara e cobertas por musgos delicados. São estátuas de homens, mulheres, crianças, mas seus olhos estão cerrados, como se estivessem em um sono profundo. Ninguém sabe ao certo quem eles eram ou por que foram esculpidos. Alguns dizem que representam os habitantes da cidade, imortalizados em um instante de descanso eterno. Outros acreditam que não são esculturas, mas sim pessoas reais, guardadas pelo oceano em um sono sem fim, à espera de um tempo em que possam despertar. Ao me aproximar, percebo a serenidade que emana do lugar. O salão é vasto, mas o silêncio é tão acolhedor que parece uma canção sem som. O movimento da água envolve cada estátua com delicadeza, fazendo algas dançarem suavemente sobre seus ombros, como cobertores que os mantêm protegidos. Toco a mão de uma delas, uma figura feminina de expressão calma, e sinto o frio da pedra. Mas há também uma sensação de paz, como se essa figura quisesse compartilhar seu repouso comigo. É como se me dissesse: aqui não há pressa, aqui o tempo é apenas descanso. O salão é iluminado por fendas no teto submerso,
por onde entram feixes de luz dourada. Esses raios tocam algumas estátuas, como se fossem bênçãos vindas da superfície. Outras estão nas sombras, mas mesmo ali parecem irradiar tranquilidade. Não há contraste nem diferença. Todas repousam em harmonia, envolvidas pelo mesmo oceano. Enquanto observo, noto cardumes pequenos nadando em volta das figuras, como se fossem guardiões silenciosos. Eles passam devagar, respeitando o sono eterno das estátuas.